Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal que fala sobre maternidade cristã. E o tema de hoje é sobre o devocional com as crianças dentro de casa. Esse é um tema que traz muitas dúvidas às famílias, então por isso que a gente vai falar um pouco melhor no vídeo de hoje. Que bom que ter você por aqui. Meu nome é Rubia Mello, eu sou mãe e trabalho com o Ministério Infantil há mais de 10 anos. E eu vejo muitas dúvidas que surgem, entre as famílias e resolvi então trazer esse tema para abranger aí mais pessoas e tirar essas dúvidas. Então, o nosso foco hoje, que é sobre o devocional com as crianças, eu vou trazer aí em 2 pontos. Um deles é sobre a idade. Qual a idade que eu começo a fazer devocionais com os meus filhos em casa? E é como que eu faço esses devocionais? Então, partindo ali da primeira pergunta. Não existe uma idade específica para você começar. O importante é você começar a ter a prática desse devocional dentro do seu lar. E o que a gente pode dividir é o que? São faixas de idade para adaptar o jeito de fazer esse devocional de acordo com a idade, porque as crianças elas vão se desenvolvendo, amadurecendo, então elas têm jeitos diferentes, que a gente pode aplicar esse devocional. Então, não importa a idade do seu filho, o importante é começar a fazer. Então, pensando nessa maneira, eu não sei quantos anos, tem os seus filhos, eu vou falar de 3 grupos de faixa etária. O primeiro deles, a gente coloca ali como o de nascença, A criança nasceu, até ela completar os seus 2 primeiros anos, a gente tem ali um primeiro grupo, Que é dos nenenzinhos. E você pode agregar a criança nesse devocional? Pode, com certeza. Por quê? Quanto mais cedo a criança ela se adaptar a uma rotina, onde nessa rotina ela entende que ela tem a necessidade de um relacionamento com Deus, de um aprendizado da palavra, o que é a palavra de Deus, louvores, tudo isso a gente já começa desde pequenininho. Afinal de contas, os nossos filhos eles aprendem a falar, a andar, porque aquilo se torna algo comum. Então, tem aquela familiaridade, ela vê as pessoas fazendo, ela quer fazer também, e no desenvolvimento natural da vida delas, elas vão aprendendo. Então, sim, a gente pode colocar os nossos nenenzinhos para estar ali num ambiente de devocional. Então, esse primeiro momento, essa primeira faixa, na verdade, é muito mais a adaptação deles, dos nenéns, a uma rotina que você já tenha de devocional. Então, se você já tem essa prática da leitura bíblica, de parar para orar, para tirar um louvor, um devocional seu com Deus, o que vai acontecer é que você vai incluir esse neném nesse devocional. Se você puder fazer isso em família, junto com o esposo, com a esposa, com as pessoas da sua casa, fazer junto, melhor ainda, para a criança ir aprendendo e estando ali junto. Ela vai ouvindo os louvores que você faz, você vai ler a leitura em voz alta e ela vai estar ali ouvindo, e aí você vai integrando ela nesse hábito, de estar junto no momento devocional. Agora, a outra faixa etária, Então, você fala assim, então minha criança, ela já tem de 2 até ali, mas ela não é alfabetizada, então crianças não alfabetizadas, a gente pensa ali até mais ou menos uns 6 anos. Então, de 2 a 6 anos, ela já entra num segundo grupo. É um grupo onde ela está no devocional e ela participa desse devocional de forma mais ativa. Então, ela vai ver as histórias bíblicas, ela vai participar dos louvores, Ela vai participar das orações. Você fala assim, mas como que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco, de como que você pode fazer, mas a gente tem um vídeo aqui no canal bem legal, que é sobre culto no lar, vou deixar aqui nos encartes,
que mostra uma rotina de forma visual para você fazer o devocional com os seus filhos. Mas basicamente, crianças que não leem ainda, ela precisa ter uma fonte de leitura. Eu trouxe aqui apenas um modelo, que é uma Bíblia, né? Que é Bíblia para crianças pequenininhas, então tem a história bíblica ali curta e sempre um desenho. Aí as Bíblias, elas acompanham muito a idade das crianças. Isso também tem um vídeo aqui no canal só falando sobre Bíblias e as idades. Por quê? Porque você não pode ficar repetindo as mesmas histórias para as crianças, né, do mesmo formato. Então, uma criança de 2 anos, ela precisa de uma leitura mais rápida, apenas um visual. Uma criança de 4, 5 anos, você já pode ter uma leitura maior, com mais visuais, com mais páginas, mais detalhados. Então, vou deixar aqui também um vídeo só sobre Bíblias com as crianças. Mas aí o que é importante com as crianças, então, de 2 até a faixa etária de alfabetização ali? É que você pegue a Bíblia, leia a Bíblia ali infantil, aquela que tem desenhos, ok? Mas você tem que linkar ela com a sua Bíblia, a Bíblia que você usa. De que forma? Você leu lá, abriu, nós vamos ler aqui, tem a história de Noé. Olha lá, e leu a história, né, numa palavreado ali infantil, ela viu o desenho. Você fala, olha, essa história de Noé, ela está aqui na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, abre Gênesis, escolhe um versículo daquela história que você leu para a criança e fala, olha, lá em Gênesis, capítulo tal, versículo tal, está escrito isso, ó. E Noé, aí você lê o versículo baseado na história, um versículo pelo menos. O quê? Para a criança linkar aquela Bíblia que você está lendo com ela, com a Bíblia que você usa. Que elas são a mesma coisa, só que aqui está caracterizada numa linguagem infantil com desenhos, mas ela foi retirada daqui. E aqui é a palavra de Deus. Então, quando ela vê você lendo, você vai explicando aqui, Deus usou essas pessoas, mas aqui tem muitos ensinamentos que Deus queria que a gente aprendesse. E aí, então, você vai sempre vinculando a Bíblia com a sua Bíblia para ela ir criando o interesse e o desejo pela palavra de Deus, para ela não linkar aquilo como apenas uma historinha, e sim como a palavra de Deus. Então, você vincula. E aí, nesse culto com essas crianças, né, ali, maiorzinhas, né, de 2 até a alfabetização, sempre com oração. Por quê? Porque oração com as crianças não pode ser apenas na hora de comer e na hora de dormir. A oração, ela tem que ser entendida como um relacionamento com Deus, como uma conversa com Deus. Tem dúvidas também como ensinar oração para as crianças? Temos 2 vídeos aqui no canal falando sobre oração. Um deles é a caixinha da oração, ótima para crianças pequenas. E temos os palitinhos da oração para as crianças ali um pouquinho maiores. Os 2 vídeos também vão estar aqui no Encartes, dá uma olhadinha, vai te ajudar a você desenvolver essa parte da oração. E lógico, sempre com louvores, então tanto louvores ali infantis mesmo, como louvores igual você canta na igreja. Pega louvores e ensina, as crianças adoram aprender louvores, mesmo igual aqueles que a gente canta. Se a sua igreja é uma igreja que canta a harpa, pega o hino da harpa e ensina para os seus filhos o hino da harpa também, mesmo que eles não saibam ler. Pega uma estrofe, o refrão e ensina para a criança nesse seu devocional. E aí a gente tem então o último grupo. O último grupo é das crianças ali alfabetizadas já. Aí elas já vão ter, né, já vão vir de uma base, elas já vão conhecer muitas histórias bíblicas, né? Elas já vão entender muitas coisas, e aí então você entra com a leitura na Bíblia, diretamente na Bíblia. Você pode pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, por exemplo, quando a criança começou a ler, ela está iniciando a ler, de repente você pegar na linguagem de hoje é mais interessante porque
o vocabulário utilizado lá, ele geralmente é um pouco mais simples e mais fácil de entender as passagens bíblicas. Então, pega a Bíblia em si com a criança e começa a ter devocionais agora com textos bíblicos. Você pode pegar o Novo Testamento e ir seguindo com ela ali, pegar os evangelhos e lendo os evangelhos um capítulo, meio capítulo, o tempo, né, que você tem ali disponível, alguns versículos ou aqueles textos que às vezes é alguns versículos só, mas tem um título, e aí segue naqueles versículos, salmos, provérbios, muitas coisas a gente pode estudar, né? Fazer o devocional ali com a criança. E é isso, você não vai deixar a criança fazer sozinho, ó, toma, vai lá, você tem que ler um capítulo por dia. Não, senta com a criança e faz. Falou assim, a partir de agora que você sabe ler, a gente vai ler agora direto na Bíblia. Aí a criança, ela vai aprendendo o que é capítulo, o que é versículo, ela vai entendendo os livros da Bíblia e vai ter um aprendizado muito grande. Ela não vai chegar na adolescência como um adolescente vazio, que não sabe o que está fazendo na igreja, que está perdido. Não, ele vai crescer com a base na Bíblia, amando ler a Bíblia, fazer esse devocional, que é algo que ele vai levar ali por toda a vida dele. Então, esse é um pouco do devocional, né, que eu queria trazer para tirar as dúvidas de muitos pais e mães que têm o desejo de fazer o devocional. Se você faz de alguma maneira específica, se você tem alguma dica para deixar, coloque aqui nos comentários, né? É muito importante a gente ter essa troca, porque muitas pessoas veem o vídeo e a gente vai aprendendo também juntos, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande beijo, fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Tchau, tchau!